Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos aprender a fazer 2 pães, um recheio de escarola e outro de presunto e queijo. Na verdade é a mesma massa, né? Bora à receita. Aqui eu tenho 600 ml de água, pode ser água a temperatura ambiente. Aqui eu tenho 200 ml de óleo, da sua preferência. Temos 20 gramas de fermento biológico seco, 6 colheres de açúcar, 1 colher de sopa de sal rasa. Vamos misturar. Aí vamos acrescentando farinha de trigo até dar ponto. Não tem uma quantidade correta, porque é de acordo com a medida que você está pondo, né, dos líquidos, e se a farinha é mais úmida, então é no olhômetro mesmo. Aí vai chegar uma hora que nós vamos ter que colocar a mão na massa. Por enquanto o fouet tá dando conta do recado, mas eu acho que na próxima etapa já é mão na massa. Então aqui já tá na hora de colocar a mão na massa. Eu costumo colocar já em cima da mesa, esterilizada com álcool, bem limpinha. E aí nós vamos sentir o ponto da massa. Não pode ficar nem muito mole, nem muito dura. Eu vou amassando aqui, aí depois eu mostro o ponto pra vocês, é só sovar. Então aqui, ó, tá vendo que ela não está grudando tanto, né? Mas ainda falta um pouco de farinha. Nós estamos fazendo esse processo para desenvolver o glúten dela. Agora vamos dar uma boleadinha na massa, só para não deixar ela espalhadona, né, na vasilha. Só assim. Deixando descansar. Vamos cobrir com papel, com plástico filme. Descansar até dobrar de volume. Então, pessoal, já cresceu. Agora nós vamos despejar na mesa, polvilhada com farinha de trigo. Uma massa super prática, maleável, cheirosa. Olha, está, ótima para trabalhar. Então nós vamos separar. Eu acredito que aqui vai precisar um pouco mais de farinha, só um pouco. Aí vocês em casa também, tá? Se precisar, só acrescentar. Não pode acrescentar muito, senão o pão fica duro. Ó, eu vou ficar nesse ponto aqui, tá? Ó, não gruda nas mãos. Não gruda nas mãos. Esse é o ponto. Por isso tem que acrescentar farinha aos poucos. Agora nós vamos dividir a massa e vamos abrir com um rolo de macarrão. Vamos envolver com a tigela e vamos trabalhar na nossa massa e rechear. Adoro trabalhar com massa. Ó, aqui tá fazendo até bolha, olha. Porque ela tá bem crescida. A bolha que ela tá fazendo, olha. Gente, vamos fazer o nosso pão de cada dia. Então, pelo menos tendo farinha em casa, a gente faz os pães e congela. Esse mesmo aceita congelamento, né? Esse pão, tranquilamente. Para essa receita, como eu dividi ao meio a massa, então eu tenho aqui 3 escarolas médias, refogada de acordo com o que vocês gostam, tá? Tem pessoas que podem comer alite, não é o nosso caso aqui. Então eu coloquei bacon, que é um pouco mais leve. Então no refogado vai bacon, cebola, alho, azeite e a escarola. E só refogar, colocar numa peneira para tirar a quantidade de água
e depois só aplicar depois de fria, tá? Então aqui nós já vamos dispondo no meio da nossa massa. Tá cheirosa, hein, gente? Tá, Michele? Cheirosa? Demais. Uma pena que o Léo não tá aqui, né? Porque ele é o primeiro a falar, ai, que cheiroso, ai, que vontade de comer. Ainda bem que ele não vai estar, que assim vai sobrar mais. Não, senhora, eu vou guardar pra ele. Vou congelar e guardar. Aqui eu triturei 300 gramas, mas aí de acordo com a pessoa, se gosta menos, se gosta mais, isso aí é tudo de acordo com o que a família gosta, né? Ou seus clientes gostam. Pode até colocar um catupiry. Pode colocar catupiry, mas o catupiry tem que estar congelado, porque senão ele extravasa para a bandeja. Agora nós vamos dobrar. Pronto, agora nós vamos levar. Aí nós vamos dobrando, como se fosse um rocambole, que na verdade é um rocambole, né? De pão, como se fosse de pão, de rocambole. Dobrando aqui essa parte para que possa o recheio não sair. Nós vamos chegar com a massa aqui para trás. O que acontece? Eu tenho essa assadeira, mas como ele vai crescer, essa assadeira é grande, essa assadeira é a número 4. Como ele vai crescer, ele tem que ter o seu espaço para crescer, né? Então o que acontece? Sempre fechando as bordas aqui, ó. Fechando as bordas. O que eu vou fazer? Eu vou cortar para que fique bem acomodado na assadeira. Aqui eu corto ao meio. Ó, o recheio vai sair um pouquinho, não tem problema. Aí você dá uma apertadinha aqui dos lados, para que a massa fique bem, para prender o recheio, né? Com o auxílio da farinha, você termina de vedar, porque a nossa farinha aqui, com a umidade da massa, vai ser a nossa colinha. Então dá uma apertadinha, uma moldada, sem medo de mexer na massa, viu, gente? Aí vamos levar para a assadeira. Eu untei essa assadeira com azeite, mas podem untar o que vocês quiserem. Essa daqui é de presunto e queijo. Então nós vamos colocar também no centro, bem na beirada ali, 2 camadas de presunto. Depois do presunto nós vamos colocar o molho. O molho de tomate eu tô pondo esse pronto. Vocês podem colocar, não exagerem no molho para não umedecer a massa, senão vai ficar embatumada. Agora vamos vir com a mussarela. Tá tão calor aqui, gente, que a mussarela tá virando quase um patê. Eu acabei de finalizar com fatias, né? Mas vocês podem começar com fatias, terminar com fatias, que não tem problema nenhum. É que como o triturado estava já desmanchando, então... Agora nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos enrolar, como nós fizemos da outra vez. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer cortes. Não tem uma medida precisa, pode ser de uns 4, 3 centímetros. Eu vou salpicar aqui um pouco de orégano. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa rebarba que tá aqui. Nós vamos trançando, apertando uma sobre a outra. Muito fácil, né, gente? Uma pra lá e outra pra cá, até no final, né? Oi? É uma pra lá e outra pra cá, até o final. Até o final. E se caso sobrar umas rebarbinhas, como tá sobrando aqui, ó, só tirar a pontinha. Tira a pontinha. Agora tá na hora de ir pra forma. Deixar crescer 15 minutos. Aí nós voltamos, que nós vamos pincelar os pães, tá? Aqui, olha, acabei de pincelar todos, né? Coloquei um pouco de azeite, um pouquinho de água e uma gema.
Então eu vou explicar o seguinte. Essa receita é uma receita dobrada, na verdade, com 600 ml de água, né? Se você achar que ficou muito pão, que você não vai querer congelar, ou que é muita coisa, você pode reduzir na metade. Vai dar certinho também, tá? E aqui, olha, como sobrou rebarbas aqui da massa, eu aproveitei e coloquei goiabada no recheio desse daqui. A goiabada cascão, enrolei e pincelei. Então, pessoal, vamos cortar aqui um pedaço do pão. Agora Tá bonito, com hein? cheiro. Top. Ó, quem quiser pode colocar... Deixa eu segurar aqui que tá muito quente ainda. Pode colocar com provolone. Esse daqui vou cortar, escarola. Olha esse queijinho. Delícia, hein? Delícia. Olha, bem recheadinho, ó. Delícia. Top demais. E aí, pessoal, gostaram da receita? Se gostaram, dê seu like, compartilhem, ative o sininho para vocês receberem mais delícias, ok? Tchau, tchau!